Boa noite a todos. Olá, vamos louvar ao nosso Deus nesta noite, ok? Conto convosco aí em casa. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou a viver pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, eu sei que tudo podes fazer. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou a viver pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto, pois eu sei que comigo estás, eu sei que comigo sempre estás, eu sei que tudo podes fazer. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou a viver pela fé, nada é impossível. Creio em ti, 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 Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou a viver pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Aleluia! Te damos glória, Senhor. Aleluia! Aleluia! Bendito é o teu nome, Senhor. Amém. Vem sobre nós, Senhor, um novo vento. Nós queremos sentir sobre a nossa vida. Que o Teu Espírito Santo venha fluir sobre cada um de nós.
A Ti oramos, Senhor, a Ti bendizemos. Diante de Ti queremos colocar, Senhor, os nossos corações. Sopra em nós, Senhor, sopra em nós o Teu vento. Som do céu, o vento aqui, fogo do Senhor em mim, Espírito vai em nós soprar, e no voltar e arrepender, avivamento a crescer, vai soprar, a chama a reacender. Um novo vento do céu precisamos, derrama-te em nós, derrama-te em nós. Corações arder por Ti, purificados por Teu agir, a nossa fé vai fortalecer. E ao carregarmos Tua luz, todos verão quem é Jesus. A Ti oramos, Rei e Reino. Precisamos, derrama-te em nós, derrama-te em nós, ungidos e santos, na Tua presença, derrama-te em nós, derrama-te em nós, Teu Espírito 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 em nós. Se redimido és, profetiza e vê, um vento faz soprar em Ti, em mim. Aqui Deus move-te entre nós, Teus filhos a cantar. Um vento faz soprar aqui, aqui, aqui. Se redimido és, profetiza e vê, um vento faz soprar em Ti, em mim. Aqui Deus move-te entre nós, Teus filhos a cantar. Um vento faz soprar aqui, aqui, um novo vento.
tão bom ter-te aqui connosco e depois deste louvor fantástico, já vamos ter a oportunidade de louvar mais uma vez. Vamos ter connosco a pastora Tânia Teresa. Ela vai estar a partilhar sobre primícias, que é aqui o tema desta semana, não é? E por falar em primícias, podes contribuir através dos canais que estão disponíveis. Tens o MBWay, tens aí a passar também o nosso IBAN. Por isso, estás à vontade, é por onde tu preferires. E nós agora vamos ouvir mais uma vez e louvar a Deus mais uma vez enquanto tens tempo para poder fazer a tua oferta. E a seguir, fica atento, porque a pastora Tânia Teresa tem algo muito especial para nós. Até já! Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou a viver pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, eu sei que tudo podes fazer. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou a viver pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou a viver pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti, creio em ti, creio em ti, Jesus. Graça e paz, Igreja Nike, graça e paz, povo lindo de Deus, graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Novo ano, novos tempos, novos projetos, novas realizações. Eu não sei vocês, mas toda vez que um ano começa para mim, eu faço uma avaliação do ano que terminou. Eu faço um balanço breve, mais profundo, do que vivi. Vejo os erros que cometi, para não repeti-los, e vejo os acertos que tive para aperfeiçoá-los, porque nada é tão ruim que não possa melhorar, e nada é tão ruim que não possa mudar. Todas as vezes que caminhamos numa direção, e na mesma direção vamos, nós vamos terminar no mesmo lugar, sempre. Sempre é assim. Sentamos no mesmo caminho, vamos com o mesmo projeto, terminamos do mesmo jeito.
E se queremos algo novo, precisamos projetar coisas novas. Coisas novas. A palavra de Deus diz que Ele põe vinho novo em odre novo. Então eu quero ser um odre novo nesse ano. E um odre que seja marcado pela presença viva de Deus, pelo sobrenatural de Deus, pelos milagres de Deus. E aí eu quero compartilhar com você algumas coisas a respeito de fé e obediência. Fé, a definição bíblica é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. A certeza das coisas que se esperam é porque ainda não aconteceram. Elas acontecerão, eu espero que aconteça, mas eu tenho certeza que acontecerão, eu não duvido. A Bíblia fala, não pense o homem que duvida que vai receber alguma coisa. Eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza de que vai acontecer. A certeza das coisas que eu espero, a certeza daquilo que eu creio que vai acontecer, eu vou com convicção de que acontecerá. E outra coisa, a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Eu ainda não vi, ainda não aconteceu, ainda não é palpável, o resultado ainda não veio, mas eu tenho certeza que ele virá. Então essa é a definição bíblica de fé. Eu tenho uma definição pessoal. Eu digo que fé é crer que Deus é quem Ele diz que é e que Ele fará o que disse que fará. Eu tenho certeza que Ele é o Deus que Ele diz que é. Ele diz, eu sou Deus de todos os viventes. Acaso haverá coisa maravilhosa demais para mim? Eu creio nisso, eu creio que não há coisa maravilhosa demais para Ele. Ele diz de si mesmo, agindo eu, quem impedirá? Eu creio nisso. Eu creio que Ele é um Deus maior que tudo, que quando Ele age, nada impede. Eu creio que Ele é isso mesmo. E creio que Ele fará o que disse que fará. Todas as suas promessas, todas, nenhuma delas fica de fora. Todas elas serão cumpridas, porque Ele empenha o seu próprio nome, Ele empenha a sua palavra. Ele é um Deus fiel mesmo quando somos infiéis. Ele é um Deus perfeito o tempo todo. Então eu quero começar desafiando você a ter fé nesse Deus. Fé em um Deus que é soberano, poderoso, tem o controle do universo, tem todo o poder. Um Deus que criou tudo que existe pelo poder da palavra. Um Deus que para criar os milhares e milhões de corpos celestes, zilhões de estrelas no universo, Ele disse apenas, haja luz. Ele é poderosíssimo. Quando Ele abre a sua boca, todo poderoso que é, já começa a chamar a existência o que não existe. O que Ele disse que vai acontecer, já começa a acontecer. Quando Ele disse para Josué, hoje eu entreguei Jericó em suas mãos, Jericó estava em pé, as muralhas estavam em pé, a casa de Rabi, a prostituta, estava lá. Mas quando Ele diz, entreguei, Ele está estabelecendo no mundo espiritual o que Ele já fez. O que foi, será, e o que ainda não foi, será também. Ele é o eu sou. Presente, passado e futuro para Ele são a mesma coisa. Ele pode escrever o Gênesis, Ele pode escrever o Apocalipse e passar para o homem o começo, o meio, o fim. Porque Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Todas as coisas estão prontas já. Quando Ele fala em Isaías 41, ele faz um desafio para os idólatras, para os ídolos. Ele fala para os ídolos, vocês podem profetizar alguma coisa que vai acontecer? Vocês podem dizer alguma coisa que vai suceder? E logo em seguida, em Isaías 42, ele profetiza a primeira vinda, a segunda vinda do Messias, quando ainda havia 700 anos a se passarem para que viesse a primeira vinda. Ele pode dizer tudo antes de acontecer. Ele sabe tudo quando ainda nenhuma coisa houve. Então, como não confiar num Deus desse, que tem o tempo e o universo nas mãos, que é o controlador de tudo? Não tem um fio de cabelo na minha cabeça que Ele não conheça. Davi diz, o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe e já sabia todos os meus dias, todos, quando nenhum deles ainda havia. Então ainda não havia sido formado por completo, ainda era um embrião,
E Deus já sabia todos os dias. E por causa dessa onisciência e dessa presciência, Ele tem o melhor para mim sempre. E se Ele tem o melhor para mim sempre, o que eu faço quando Ele diz faça isso ou faça aquilo? A minha resposta tem que ser sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. A obediência do homem gera recompensa. A obediência atrai o favor de Deus. Quando você vê a história do povo de Deus, começando lá com José, vamos pensar em José primeiro. José teve um sonho, ele sonhou que ele seria governo. Ele sonhou que Deus o levaria para lugares altos, lugares de governo. José era um menino improvável, e os irmãos de José, por inveja de José, levaram José para um lugar de morte. Jogaram José numa cova. Pelas circunstâncias naturais, por aquilo que é visível, palpável, real, o resultado seria morte. José morreria naquela cova. Uma cova no deserto, um lugar ermo, que liga nada com coisa nenhuma, onde chacais, serpentes, escorpiões atacam durante a noite. José morreria. José nunca seria governador do Egito. Mas Deus já sabia da intenção do coração dos irmãos de José. Deus já conhecia todo o plano completo, começo, meio e fim. Por isso, quando os meninos foram para o lugar da cova, jogar José na cova, Deus já soltou uma caravana de mercadores. E essa caravana de mercadores chega até o lugar onde José foi jogado numa cova, compra José e leva José para o lugar aonde Deus o faria governo. Chegar até lá era o que precisava. Deus faria todo o resto. E não importam as circunstâncias. Quando o plano de Deus está estabelecido, Ele move os acontecimentos. Ele usa mercadores para buscar você do lugar onde você está. Ele usa carcereiro para botar você no cárcere e prendê-lo junto com homens que estariam junto ao governo do Egito, que eram os assessores de Faraó, copeiro e padeiro de Faraó. Deus coloca José próximo de pessoas que estariam próximas de Faraó. E Deus usa até a mulher de Potifar, usa até o mal para fazer o bem, porque senão José não iria preso. José não conheceria o copeiro e o padeiro de Faraó. O que eu quero dizer para você é que Deus promove as circunstâncias, permite as circunstâncias para o fim que Ele tem ser alcançado. Os meios são humanos, os meios são palpáveis, marcados por circunstâncias, mas o fim é o sobrenatural, o fim é o agir de Deus. Você sabe que depois de José houve a escravidão do povo no Egito. 430 anos o povo de Deus escravo no Egito. E agora? E agora Faraó está dominando. Faraó é um homem mau, Faraó é um poder na terra. Faraó usa aquele povo como escravo para construir palácios. Aquele povo sabia amassar barro, amassar palha com o barro para fazer tijolos, fazer grandes palácios. Aquele povo era um povinho aos olhos de Faraó. Era um povinho que não sairia dos jugos, não sairia dos redutos de escravidão. Mas para Deus já tinha o plano final, que era levar o povo até a terra prometida. O plano final não era deixar o povo debaixo do jugo de Faraó. O plano final era levar o povo a uma terra que manasse leite e mel, que tinha grandes e boas cidades que eles não construíram, casas cheias de tudo de bom que eles não edificaram, negócios excelentes que eles não montaram, poços que eles não abriram, como está estabelecido em Deuteronômio capítulo 6. Esse era o plano dele. A passagem pelo Egito por escravidão era algo temporário, circunstancial. E qual a probabilidade de um povo escravo, numa circunstância desfavorável, chegar a ser livre, ir para a terra prometida? Um povo que não podia lutar com o exército de Faraó, não tinha armas para isso. Deus não precisa de circunstâncias, não precisa. Deus opera além das circunstâncias. Você conhece a história? Deus levanta um libertador. Esse libertador chega até Faraó e fala: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. Deus endureceu o coração de Faraó
para haver maior dificuldade ainda para sair, para mostrar maior ainda a grandeza do seu poder, para deixar claro, para que todas as gerações vissem que o poder de Deus ultrapassa o natural. E aí você conhece a história. Deus destruiu a ecologia do Egito, a economia do Egito. Deus acabou com tudo e tirou seu povo. E ainda mata Faraó, seus cavalos, seus cavaleiros, de uma forma sobrenatural. Não mata com armas do seu povo não tinha armas. Não mata com pedradas, mata afogados no mar que ele, Deus, abriu, aonde o seu povo passou a pé enxuto. E, quando se fecha o mar, mata todos os inimigos. Tem coisa mais sobrenatural do que isso? Deus não precisa de circunstância para abalar os nossos inimigos. Deus não precisa de circunstâncias para soterrar os nossos inimigos, para afogar os nossos inimigos. Deus não precisa de circunstâncias. E circunstâncias são naturais. Ele precisa apenas da nossa fé. Ele precisa apenas da nossa confiança. Ele precisa de alguém que confie que ele é quem ele diz que é e que ele fará o que ele diz que fará. Que não duvide. A Bíblia fala, não pense o homem que duvida que vai receber alguma coisa. Não vai receber. A dúvida é desconfiança da fidelidade de Deus, é desconfiança do poder de Deus, é desconfiança de que ele vai cumprir o que prometeu. E se nele está o querer e nele está o realizar, é dele que eu tenho que depender. Ele quer o melhor para mim. Ele vai realizar sempre o melhor para mim. Sempre. Eu gosto muito do Salmo 81. A partir do versículo 12 diz, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu, de pronto, lhe abateria o inimigo. Eu abateria o inimigo. Deus diz, eu abateria o seu inimigo. Significa que nós não teríamos que lutar lutas contra o nosso adversário. Deus abateria o adversário por amor a nós, como abateu o Faraó e os seus cavaleiros por amor ao seu povo. E quando termina o Salmo 81, ainda diz, eu saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Trigo mais fino e mel que escorre da rocha é o melhor da terra. Em resumo, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo. E no final, eu o saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha. Resumo, precisa apenas ouvir a Deus, depender de Deus, crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, crer que Ele está no controle, crer que ainda não chegou amanhã, Ele já sabe o que acontecerá. Davi diz no Salmo 139, o Senhor estava tecendo os meus ossos, no ventre da minha mãe, já sabia todos os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Deus sabe tudo o que vai acontecer do Gênesis ao Apocalipse. Não cai uma folha de uma árvore sem o controle dele. O plano é dele, o tempo é dele, tudo é dele. E ele pode todas as coisas. Por isso, tudo que eu tenho está nele. Todas as minhas fontes estão nele. Quando foi escolhido o tema para essa conferência, baseado no Shemitah, Deus mandou o povo plantar 6 anos. 6 anos explorar a terra, 6 anos plantar, 6 anos colher, 6 anos viver da provisão da terra, mas no 7º ano descansar. Descansar. O ano de descanso da terra, o sábado da terra. Deus falou, não vai colher, não vai plantar, não vai mexer com essa terra no 7º ano. Vai parar tudo e vai esperar a provisão. E aí Deus fala para Moisés, e o povo vai perguntar. Deus sabia que no coração do povo haveria uma dúvida, haveria uma pergunta que ia ser gritante no meio do povo. Quando esse povo perguntar, Moisés, do que viveremos no 7º ano? O que colheremos se não vamos plantar? Você vai responder a esse povo, no 6º ano, eu vou dar provisão para 3 anos. No 6º ano vai ter tripla produção, para que vocês tenham o que colher, o que comer, no 7º, no 8º, e só quando plantar no 8º, no final do 8º, para colher, para ter provisão para o 9º, vocês ainda vão comer daquilo que eu lhes dei no 6º ano.
Essa é a resposta de Deus para nós em tudo que temos dúvida. Deus, se eu não abrir a porta do meu negócio e não parar um dia para te adorar, eu vou ter prejuízo. Não, meu filho, você não vai ter prejuízo. O último dia que você trabalhar, antes de fechar as portas do teu negócio para me adorar, você vai ter em dobro a tua colheita. Você vai vender mais do que você sempre vendeu. Mas Deus, como é que eu vou parar um pouco para dedicar horas para o Senhor? Eu preciso trabalhar incessantemente. Não, meu filho, pare. Porque você vai produzir tanto no período que você vai anteceder ao descanso, a dependência minha, que você vai ser surpreendido. Em tudo Deus age assim. Em tudo, a nossa dependência significa obediência. Quando ele fala de dízimos e ofertas, talvez você pergunte assim, mas se 100% não está dando, como que eu vou viver com 90%? Ou menos de 90%, porque 10% eu entrego de dízimo e as ofertas eu tiro dos 90% que me sobram. Querido, se você obedece, Deus fala, fazei prova de mim. Ele diz, você vai ver eu abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Ele está dizendo para você, olha, 90% na sua mão é muito mais do que 100% na sua mão, se você me obedecer, se você resolver me obedecer. E tudo na Bíblia é assim, queridos, tudo, tudo, tudo. Quando você vê a história de Davi, quantas lutas, quantas perdas, quantas dificuldades, mas toda vez que Davi dependia de Deus, colocava-se na mão de Deus, agia conforme a vontade de Deus, o resultado era sobrenatural. O natural nós fazemos, queridos. O natural fazemos pela força do braço. E no natural nós vamos depender de governos humanos, de decretos humanos. Nós vamos depender de políticas. Vamos depender de sabedoria de homem, de dinheiro. Vamos depender daquilo que não é milagre. Mas no sobrenatural dependemos de milagre. E o nosso Deus é um Deus de milagre. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, a confiar. Quando a Bíblia diz, no Salmo 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O mais é o quê? É tudo, é tudo, é tudo, é tudo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O mais ele fará. O mais para Deus é todo o resto, todo o resto. É tudo que você precisa para viver naturalmente. Quando Jesus fala para os discípulos que não se preocupassem com o que comer, o que vestir, o que calçar, ele diz depois, vê os lírios do campo, as aves do céu, o vosso Pai alimenta e veste. E ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. Quando ele está falando dessa maneira, ele está falando de coisas básicas, necessárias, sobrevivência. Ele está falando de vestir, calçar, comer, plano de saúde, casa, carro, necessidades básicas, transporte. Mas em outro fato, a Bíblia nos diz, em outras circunstâncias, diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do vosso coração. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do vosso coração. Desejo do coração é muito mais do que necessidade. Desejo do coração são sonhos que temos, são projetos que fazemos, são alvos que desejamos alcançar. Deus vai realizar quando nós nos colocamos debaixo da autoridade dele, agradando o Senhor, fazendo a vontade dele, obedecendo ao Senhor, cumprindo a palavra dele. Ele vai realizar desejos do nosso coração. E os desejos do nosso coração podem ser coisas grandes ou pequenas, coisas que não são necessárias, mas são mimos de Deus para nós, são fontes de alegria para nós. E a Bíblia diz mais, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem pensamos, nem desejamos, nem quisemos, nem almejamos, nem planejamos, mas ele nos dá, ele nos presenteia. Como um pai presenteia um filho, como um pai mima um filho, ele faz por nós aquilo que nunca imaginamos e nunca pensamos. E aí nós vamos entender coisas espetaculares que nos acontecem, coisas tremendas que ele nos faz.
eu tenho testemunhos e testemunhos e testemunhos de coisas espetaculares. Quem poderia imaginar que a menina lá de Aquidauana, do lixo de Aquidauana, hoje tivesse um canal oficial no YouTube com mais de 31 milhões de visualizações, tivesse pessoas no mundo inteiro que se convertem através das pregações, tivessem discípulos em todo o planeta, tivessem pessoas em toda a terra que são libertas através dos vídeos, através dos eventos, dos seminários. Quem poderia imaginar isso? Ninguém. Seria inadmissível, impensável. Eu jamais poderia sonhar com isso. Deus foi se alegrando e se agradando e foi acrescentando e acrescentando e acrescentando. Esse é o nosso Deus. Eu sei que vivemos momentos difíceis no ano que passou, mas se estamos aqui juntos agora, ouvindo esse vídeo, é porque sobrevivemos. Passamos a fase mais difícil, passamos os momentos de dores, de perdas. Quantas pessoas enterraram seus familiares, quantas pessoas estiveram em lugares de enfermidade. Mas o Senhor trouxe você aqui até agora. Então, creia que esse Deus, que já lhe deu o livramento de uma peste que veio por toda a terra, é o Deus que tem um plano para você. Você está vivo e ativo no planeta Terra porque há um plano para a sua vida. Você só está vivo porque não acabou o projeto que Deus tinha para você. Não encerrou o seu tempo nessa terra. Davi fala, o Senhor escreveu todos os dias da minha vida no teu livro. Ele escreveu todos os dias da tua vida no livro dele. Então, nesse livro você ainda está vivo, ainda está ativo no planeta. Há um plano, há um projeto, há um sonho. Crê somente. Dependa de Deus e crê somente. Creia que Ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu para você. Creia que se ainda não aconteceu, é porque não chegou a hora do cumprimento da promessa. Às vezes achamos que porque está passando tempo e não veio ainda aquilo que Deus disse que aconteceria em nossas vidas, Ele se esqueceu de nós. Não, queridos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus não tem perda de memória, Ele nunca vai se esquecer. Lembre-se que um dia um profeta encheu um chifre de azeite, foi na casa de Jessé, porque Deus ali escolheu um rei. E era um menino, esse rei era um menino. Davi era um menino ainda. Passou muito tempo, queridos. Muitas águas passaram debaixo da ponte, muito tempo passou, muito ano novo, muito ano velho, muito ano novo, muito ano velho, muito ano novo e muito ano velho, até que Davi se assentasse no trono de Israel. Até que Davi fosse elevado como rei. Davi tinha em torno de 14 anos, talvez, ou mais um pouquinho, quando o profeta Samuel, com um chifre cheio de azeite, derramou sobre a sua cabeça, e ali veio uma unção real para ele. E Davi já era um homem. Davi era um homem. Ele governou 40 anos. E ele era um homem. Mais de 20 anos se passaram. 30 anos aproximadamente se passaram. Até que houvesse o cumprimento daquela promessa. Agora eu quero dizer para você que no meio do caminho, muitas circunstâncias aconteceram. No meio do caminho, Davi teve que enfrentar leões, ursos, gigantes. Davi foi aperfeiçoado na sua meninice, foi amadurecido, teve que fugir, perseguição, Saul perseguindo Davi, Davi teve que fugir da saga de Saul, se não fugisse morreria. Davi teve que ir além do que ele poderia imaginar como homem, até chegar no governo de Israel. Davi chegou a ter um exército de mercenários. Davi foi campeão de perdas, mas Davi não perdia o foco. Ele podia perder homens, ele podia perder a confiança de Saul, Davi podia perder o lar que ele teve, Davi podia perder o casamento com a filha do rei Saul, o amigo que era Jonas, ele podia perder tudo. Ele só não podia perder o foco em Deus. Ele só não podia perder o foco naquele que um dia prometeu para ele que ele governaria sobre Israel. E ele cumpriu o que Deus tinha para ele. Ele marchou, ele foi em frente. Ele não desanimou, ele não desistiu. Muito pelo contrário, dependia de Deus. Deus, eu vou ou eu fico?
Eu continuo ou eu paro? É assim que temos que viver, queridos. Nossa vida tem que ser dessa forma. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Sobrevivemos, temos um ano novo para começar. Temos um tempo novo para viver. Mas a nossa dependência de Deus tem que ser maior do que foi o ano que passou. A nossa dependência de Deus tem que ser ainda mais aumentada, ainda tem que ser mais profunda. Ela tem que ter uma dimensão maior, porque Deus nos livrou de uma pandemia. Deus nos proveu no meio de uma pandemia. Deus nos guardou. O anjo da morte passou às nossas portas, mas não entrou na nossa vida. O Senhor nos guardou. E nós temos que ter uma dependência tremenda de Deus. A nossa fé tem que ser aumentada. Se você não tem fé, peça a Deus. Peça a Deus. Peça a Deus. A fé é o ingrediente para a operação do milagre. A fé é o ingrediente que Deus usa para que venha o milagre. E a obediência é a posição debaixo do lugar da bênção. É na provisão que vem o resultado. Na obediência vem a recompensa. Na obediência vem a recompensa. Eu quero que você ore comigo, vou fazer uma oração. Essa oração é pedindo a Deus um coração obediente, pedindo a Deus uma fé eficaz, uma fé capaz de mover os acontecimentos, uma fé que é capaz de mover a mão que move o universo. Se eu tenho fé em Deus, que tem a mão que move o universo, agindo Ele, quem impedirá? Quem impedirá? Ele será o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro presente na hora da angústia. É dele que virá o que eu preciso, é dele que virá a minha provisão, é nele que estão as minhas fontes, é nele que eu vou chegar aonde ele planejou que eu chegarei. É assim. Como José, ele vai me levar para o lugar certo. Como o seu povo, ele vai levar além do Mar Vermelho, a travessia do impossível para chegar na terra prometida. Como Davi, ele vai colocar nos lugares altos, no trono que ele determinou, independente do levante do inimigo, independente dos gigantes, independente dos invejosos, independente do Saul que se alimenta de vergonha, de inveja e de soberba. Ele vai nos levar, queridos. Ele vai nos levar. Vou repetir para você um versículo que falei no começo. Não se glorie o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, justiça e juízo na terra. Deus poderoso, Deus tremendo, Deus maravilhoso, Pai amoroso, confiamos no Senhor. Não confiamos em carros, cavalos, carruagens, não confiamos na força do braço, não confiamos em homens, não confiamos em sabedoria humana, não confiamos em riqueza, não confiamos em força e poder que o homem pode alcançar, mas confiamos no Deus Criador, o Deus provedor, o Deus que nos dá livramento de todo mal, o Deus que nos esconde no seu esconderijo, o Deus que nos coloca debaixo das suas asas onde estamos seguros, o Deus que sabe o que precisamos quando ainda nem nós sabemos, o Deus que conhece os afetos do nosso coração e que tem para nós o melhor dessa terra. Confiamos em Ti, Senhor, confiamos em Ti. Dá-nos uma dose especial de obediência, Pai. Toda vez que o nosso coração quiser andar por conta da vontade própria, ajuda-nos a fazer como Teu Filho Jesus fez. Dizer, Pai, não é o que eu quero, mas é o que eu vou fazer em obediência ao Senhor. Seja feita a Tua vontade, não a minha vontade. Seja feita a Tua vontade, não a minha. Porque até Jesus teve recompensa pela obediência. Porque Ele obedeceu, o Senhor o exaltou sobremaneira. Lhe deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Toda obediência gera uma recompensa. Queremos, Pai, andar na obediência. Portanto, Pai, olha para nós. Ajuda-nos a ver aonde ainda estamos vivendo pela dureza do nosso coração. Como Davi, eu oro, Pai, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum caminho que tenha soberbo, orgulho de fazer o seu próprio recurso
a sua própria vontade. Não quero mais, Pai. Quero andar de acordo com a tua vontade. Quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Quero viver do jeito que o Senhor quer que eu viva, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor diz que nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é o nosso Pai Celestial, não tem para nos dar, Pai. Por isso quero lhe obedecer, quero viver de acordo com a tua vontade, quero caminhar nos teus caminhos, nas tuas veredas, nas tuas justas veredas. Se o Senhor disser que é hora de plantar, é hora de plantar. Se o Senhor disser que é hora de parar de plantar, é hora de parar de plantar. Eu sei que o Senhor tem a provisão plena para mim, em tudo, em tudo, em tudo. Louvado seja o teu nome, Senhor, e engrandecido seja o teu nome. Honra o teu povo, Pai. Honra o teu povo que te obedece. Recompensa o teu povo na obediência. Abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas. Pai, o Senhor sabe quais foram aqueles que mesmo em tempo de sequidão, eles fizeram, Senhor, o cumprimento da tua palavra. Mesmo em tempo de seca, eles deram água. Em tempo de seca, como aconteceu no tempo de Elias, eles levaram para o Senhor a provisão, Pai, do pouco que eles tiveram. Agora, Pai, recompensa os teus filhos. Honra os teus filhos, Pai. Que esse novo ano que está começando seja um ano de plena provisão, sobrenatural provisão, Pai, na vida do teu povo. Esse é o meu pedido, Senhor, e a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E depois desta mensagem maravilhosa que podemos aprender coisas que eu, por acaso, não conhecia, aqui com a nossa pastora Tânia Teresa, nós vamos ter um tempo de louvor agora no fim, vamos nos despedir deste nosso Deus maravilhoso. E não se esqueçam, podem sempre agradecer através dos nossos canais aqui para darem a vossa oferta e para também dizerem a Deus o quanto o amam. E vamos nos despedir amanhã à mesma hora, 8h30, por isso não percam e beijinhos a todos. Sinais e curas, no poder que ressuscita. Mas o milagre que tanto me cativa é meu nome está no céu escrito. Oh, o meu louvor é teu para sempre. Este é o meu testemunho de salvação. Mudou a minha história, o seu perdão. Por Jesus Cristo justo, eu livre sou. Este é o meu testemunho, este é o meu testemunho. Vamos juntos nós, seus filhos, por seu sangue fomos limpos. Proclamar o Pai, o Espírito e o Filho, pois Deus completará seu plano. Pois só Deus completará seu plano. Este é o meu testemunho de salvação. Mudou a minha história, o seu perdão. Por Jesus Cristo justo, eu livre sou. Este é o meu testemunho, este é o meu testemunho. Se vivo estou, não é o fim. O melhor está por vir, eu creio sim. Se vivo estou, não é o fim. O melhor está por vir, eu creio sim. Se vivo estou, não é o fim. O melhor
Este é o meu testemunho de salvação. Mudou a minha história, o seu perdão. Por Jesus Cristo justo, eu livre sou. Este é o meu testemunho, eu vivo estou. Este é o meu testemunho de salvação. Mudou a minha história, o seu perdão. Por Jesus Cristo justo, eu livre sou. Este é o meu testemunho, este é o meu testemunho.